Tem muito time no futebol brasileiro que tá virando SAF, né? Mas o que é a SAF, cara? Tá vendendo o controle do seu futebol para tentar ser mais competitivo, tá? Times gigantes como Bahia, Vasco, Cruzeiro, Curitiba e outros já venderam, entraram nesse modelo aí de novo futebol no Brasil, mas nem toda a SAF é igual. E nesse vídeo aqui a gente vai discutir sobre os melhores modelos. Qual a melhor SAF do Brasil em 2024, meu irmão? Vamos discutir isso, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Salve, salve, nação tricolor, Jair Nogueira mais uma vez por aqui do canal BBSage News, trazendo mais novas pra vocês aqui no canal, galera. Galera, vamos para mais um corte, mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer pra vocês o corte que rolou lá no canal Torcedorismo, ele que explicou detalhadamente a SAF de cada time no país, quantas SAFs tem e qual a pior e qual a melhor SAF do país, do futebol brasileiro. Vamos acompanhar, vamos ver. Preste atenção, galera. Entenda bem como é que funciona cada SAF e qual a importância de cada SAF para seu clube. Vamos ver, será em que posição foi que o Bahia ficou? Vamos acompanhar? Vamos ver. Você vai gostar do resultado. Tamo junto. Vamos que vamos. Mas antes eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Sendo isso, feito tudo isso, vamos para o vídeo. O vídeo é um pouco longo, galera, mas vale a pena você prestar atenção e entender definitivamente como é que funciona a SAF do Sport Clube Bahia, principalmente. Valeu? Tamo junto. Vamos acompanhar o vídeo. O vídeo de hoje é sobre SAFs. Qual a melhor SAF do Brasil? O que é uma SAF? Cara, SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, uma sigla, né? É SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E, cara, é um tipo específico de empresa, tá? Tipo de empresa que foi criado pelo Congresso Nacional do nosso país lá em 2021, né? Meados de 2021, acho que foi agosto de 2021, o Congresso fez a lei da SAF, e é uma legislação que está estimulando clubes do Brasil a migrarem de associações civis, que são sem fins lucrativos, né? Os clubes são associações, né, de desportos e tal, não, teoricamente não tem fins lucrativos, e essa lei incentiva para que eles se tornem empresas, né, que tenham ali a intenção de lucrar. Então a lei da SAF, né, como ela ficou conhecida, ela está incentivando os clubes a se tornarem empresas. Então nesse vídeo a gente vai listar as principais e as melhores SAFs de todo o Brasil, beleza? Então vamos lá. Quem que é SAF no Brasil? Para começar, né? Para começar, vamos falar de América Mineiro, que para mim, por enquanto, é a pior SAF. Você vai entender, tá? O América se tornou SAF lá em 2022, né? Foi assumido pelo Marcos Salum, ele assumiu a SAF ali, né? E o América teve a ideia de procurar investidores externos de fora do país para injetar grana no futebol do América, né? Chegou a negociar com alguns investidores americanos, né? O Robert Platek, que ele já é dono de alguns clubes na Itália, em Portugal e na Dinamarca, mas não rolou, né? Não rolou essa investida, não vendeu o clube para o Platek. E aí o América não conseguiu fechar com ninguém ainda está em busca desse Messias que vai comprar o futebol do América. O América está fazendo tudo com muito cuidado, né? Não está desesperado para vender. O América que nesse momento está na segunda divisão e o América está sem aporte, ou seja, não vendeu ainda. É uma SAF que não foi vendida ainda, né? Então, por isso está aqui como a pior por enquanto, né? Vamos ver, não tem muito o que analisar. Agora, a pior SAF que já foi vendida para mim é a do Vasco da Gama, tá? O Vasco que vendeu 70% das ações da sua SAF para a empresa norte-americana 777 Partners, ou 777 Partners, tá? Isso foi vendido lá em setembro de 2022, ou seja, estamos caminhando aí para 2 anos de venda do Vasco, e eles compraram esse 70% do Vasco por 700 milhões de reais, né? A 777 que tem tem sociedade em vários clubes pelo mundo, né? Tem o Hertha Berlin na Alemanha, Standard Liège na Bélgica, que deu problema, né? Tem o Sevilha na Espanha, que também deu problema. Tem time na Austrália, o Melbourne Victory, tem alguns times aí pelo mundo. Só que, cara, deu problema no Vasco, né? Não sei se você está acompanhando esse noticiário. Eu fiz um vídeo sobre todos esses problemas que o Vasco está enfrentando com a 777. O Vasco, nesse momento, tem uma liminar que tirou o controle da 777, né? Inclusive vou deixar aqui no card aqui em cima, se você quiser entender melhor sobre esse assunto, nesse vídeo, você clica aqui no card, você vai para esse vídeo que está tudo destrinchado o que está acontecendo com o Vasco e 777. Mas o fato é que a 777 está envolvida em vários problemas nos Estados Unidos, né? Está sendo indiciada por fraude, deu lá nos Estados Unidos uma garantia que não era dela, que não existia, então
tá ali sendo investigada. Por conta disso, perdeu a situação aqui no Vasco também, né? Na minha opinião, de forma errada, mas tá sem o controle do Vasco, ficou só com 31% pelo que já pagou em contrato e tá tentando revender o Vasco, né? Tentou revender para a Crefisa, mas a Crefisa não quis. Então, assim, cara, uma zona a SAF do Vasco nesse momento, principalmente ali no setor de contratações, né? Contrata mal demais, gastou em 2024 mais de 130 milhões de reais nesse ano, tá? Estamos aqui em maio ainda, final de maio, já gastou 130 milhões, paga 16 milhões de reais de folha salarial mensal e o time não rende, o time tá lá embaixo, o time não consegue andar, então contrata, investe mal demais a 777, a SAF do Vasco investe mal demais e para mim é a pior SAF dessas que já foram vendidas. Agora vem, depois da do Vasco, vem a do Curitiba, tá? Curitiba que virou SAF em 2023, anunciou a venda de 90% da sua SAF, tá? Quase todas as ações, ficou só com 10% o clube associativo, vendeu para Tricorp Investments, ou Investimentos Tricorp, que tem até o Roberto Justus como sócio e conselheiro, e foi vendido por 1,1 bilhão de reais. 1 bilhão e 100 milhões de reais. É um investimento que vai entrar nos próximos 10 anos, não entra isso tudo de uma vez no caixa do Curitiba, né? A SAF tem essa obrigação de investir esse 1 bilhão ao longo de 10 anos. E, cara, já vem investindo muita grana, não só no futebol, como nas instalações do clube, né? Modernizar centro de treinamento, centro de recuperação, departamento médico, comprou novos equipamentos de recuperação para os jogadores, tem um projeto de reforma e ampliação do Couto Pereira, o estádio do Curitiba, um projeto muito legal, mas tem cláusula de redução em caso de rebaixamento. E o que aconteceu no primeiro ano da SAF? Curitiba foi rebaixado, né? No ano passado, a SAF já chegou no meio do ano e investiu 40 milhões de reais em contratações e em nomes do segundo escalão do futebol europeu, né? Por exemplo, trouxe o Gessé, ex-Real Madrid, trouxe o Slimani, né? O argelino, ex-Leicester. Todos eles, assim, em fim de carreira, e aí o Curitiba acabou sendo rebaixado e nessa temporada não começou nada bem também, né? Recebeu muito menos investimento, né? A SAF tinha a obrigação de, no segundo ano, investir 120 milhões, mas como foi rebaixado, essa obrigação caiu para 60 milhões. Investiu, sim, nesse ano, mas investiu pouco nesse início de temporada. Foi eliminada na semifinal do Paranaense para o Maringá, caiu na primeira fase da Copa do Brasil para o Águia de Marabá e nesse momento que eu gravo esse vídeo ocupa a 12ª posição na Série B após 6 rodadas. Então, péssimo início de temporada do Curitiba, que precisa desesperadamente voltar para a primeira divisão, e a SAF ainda está tomando pé do que está acontecendo ali, né? O Curitiba é o primeiro clube da Tricorp que não tem nenhum tipo de know-how, né? De experiência no meio do futebol, está aprendendo conforme vai andando com o Curitiba. Agora vem a SAF do Cuiabá, tá? Cuiabá, primeira SAF do Brasil. Cuiabá é comandado pela família Dresch, tá? Desde 2009. Ué, Diogo, mas a lei da SAF saiu depois, sim. Ele já era uma empresa, né, um clube empresa, e depois migrou para a SAF quando a lei da SAF saiu. Cara, o Cuiabá tá na primeira divisão do futebol brasileiro desde 2021, então foi uma ascensão muito boa, né, desde que entraram sob o comando da família Dresch, né? Então, 2021, 22, 23 e 24, né? Já são 4 temporadas seguidas na Série A, né? A família Dresch, que é dona de uma indústria gigantesca de borracha, né, a Drebor, então tem uma família muito rica e tem o controle do Cuiabá, mas o Cuiabá, cara, é um clube familiar, praticamente, né? É como se a sua família tivesse um clube de futebol da Série A do Brasil. Esse é o Cuiabá, é comandado pela família, né? CEO, os principais nomes ali do Cuiabá são da mesma família, né? Então, Cuiabá que não tem um aporte tão grande assim de grana, né? De um investidor externo que bote muito dinheiro, ainda não tem. Pode ser, né? Isso aqui não é informação, né? É uma possibilidade, pode ser que a família Dresch abra o capital do Cuiabá, né? Venda partes das suas ações para um outro investidor, e aí sim o Cuiabá poderia mudar de patamar. Agora vem a SAF do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro que foi vendido em 2021, a SAF do Cruzeiro lá no final, né? Final de dezembro ali de 2021, o Ronaldo comprou 90% da SAF do Cruzeiro por 400 milhões de reais, né? Mas aí depois a gente ficou descobrindo aí, depois a gente descobriu que na verdade ele pagou 50 milhões e os outros 350 milhões seriam por
própria renda do Cruzeiro, né? Ele teria que reinvestir 350 milhões arrecadados pelo próprio Cruzeiro. Então, na prática, o Ronaldo comprou o Cruzeiro por 50 milhões de reais, né? Por meio da sua empresa Atara Sports, né? Mas, cara, o Ronaldo acabou pedindo para sair, né? Certamente, né, o Ronaldo não tinha tanto dinheiro assim para investir num clube de futebol. Ele resolveu revender o Cruzeiro, tá? 29 de abril deste ano, tá? Não tem nem um mês, o Cruzeiro foi revendido pelo Ronaldo. É o primeiro caso de uma SAF revendida aqui no Brasil, uma SAF desse tamanho, né? Foi vendido por empresário Pedro Lourenço por 600 milhões de reais, cara. O Ronaldo vendeu todas esses 90% das ações dele, 10% permanecem com a associação do clube, né? Do Cruzeiro. Então, olha esse lucro do Ronaldo, tá? O cara que comprou por 50 milhões, vendeu por 600, tá? O fato é que 100 milhões já tinham sido antecipados em 2023 pelo Pedro, né? 150 milhões vão ser pagos nesse ano e os outros 350 milhões vão ser quitados também ao longo de 10 anos, tá? Então, assim foi a venda do Cruzeiro do Ronaldo para o Pedro Lourenço. Pedro Lourenço, que é dono de uma rede de supermercados, né? A BH, né? Supermercados BH tem mais de 300 unidades abertas ali pelo estado de Minas. Então é uma das empresas uma das redes de supermercados, uma das maiores redes de supermercados do nosso país, né? Tem um faturamento anual de 17 bilhões de reais. É óbvio que o Pedro não é o único dono, né? Parece que ele já vendeu 40% das ações do supermercado, né, da rede. Mas, cara, 17 bilhões, esse cara tem muita grana. É a quinta maior rede de supermercados do Brasil. E ele sempre foi fanático pelo Cruzeiro desde pequenininho, né? Já ajudava o Cruzeiro há muito tempo. Antes de existir lei de SAF, ele já pagava salário quando atrasava. Comprou alguns jogadores. O Arrascaeta, ele que trouxe, tomou calote do Cruzeiro, inclusive, que nunca pagou o Pedro. Agora que ele vai reaver esse dinheiro, provavelmente, né? Então, assim, cara, é um cara que entende de negócios. Já está tentando trazer grandes nomes para o futebol do Cruzeiro, né? Tá falando aí em Gabigol, tá falando em Felipe Coutinho. Talvez ele esteja viajando nesses nomes, mas é um cara que chegou empolgado aí para mudar o Cruzeiro de patamar. Mas por enquanto fica aqui nessa posição aí. Não está entre as piores SAFs, evoluiu com essa venda, inclusive, né, do Ronaldo, mas também ainda não está entre as melhores. Agora vem aqui, cara, top 3, tá? Top 3 melhores SAFs. Primeiro, o Red Bull Bragantino, que não é uma SAF, né? Não é exatamente uma SAF, mas ele é um clube empresa, né? Foi vendido para a Red Bull, né? O Bragantino é um clube empresa lá do interior de São Paulo, tá na Série A do Campeonato Brasileiro. E o modelo empresarial a diferença entre o modelo empresarial e a SAF é que a tributação da SAF é mais vantajosa, né? E tem ali algumas transparências a mais, tem regras de governança e fiscalização da CVM, né? CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, tem algumas seguranças maiores na lei da SAF, mas o Bragantino rende bem com o seu modelo empresarial. Já é 5 anos, tá? Que tá com a Red Bull, que já investiu mais de 150 milhões em reforços, contratou mais de 50 jogadores, construiu um centro de treinamento moderníssimo, novo em folha para o Bragantino, vai transformar o estádio em arena, pelo menos é um projeto, né? Então é um time que no primeiro ano de clube empresa da Red Bull, em 2019, o Bragantino já subiu para a primeira divisão como campeão da Série B. De lá para cá nunca mais caiu, está sempre na Série B desde 2020, ficou com o vice-campeonato da Sul-Americana em 2021, foi derrotado para o Atlético Paranaense na final da Sul-Americana e, cara, tem muita chance de crescer ainda mais, né? A gente sabe que a Red Bull tem vários clubes pelo mundo, né? Tem o Leipzig, tem o New York, tem o Red Bull Salzburg. Então é uma empresa que tem um modelo fixo de futebol, né? Que é um futebol intenso, que é um futebol agressivo, que é sempre esse tipo de futebol, e por isso apostem em contratações de jovens atletas, né? Jogadores que conseguem manter essa intensidade, e também porque novos atletas rendem mais na hora da revenda, né? Eles conseguem uma grana maior na hora de revender esse jogador, é mais fácil e vale mais, né? Inclusive já tem vendas espetaculares o Red Bull Bragantino, né? Vendeu o Claudinho para o Zenit por 15 milhões de euros, né? 92 milhões de reais na época. Vendeu o zagueiro Natan para o Napoli por 10 milhões de euros, 52 milhões de reais. Vendeu o atacante Arthur, né? Vendeu para o Palmeiras por 8 milhões de euros, 45 milhões de reais. Vendeu o Léo Ortiz para o Flamengo nessa temporada por 7 milhões de euros, né? Que hoje são 37 milhões de reais. Então vendeu o Fabrício Bruno também para o Flamengo, né? Então, assim, tem excelentes vendas. Então o Bragantino fica aqui com a terceira melhor SAF do Brasil até agora em 2024. Na segunda posição vem o Botafogo, tá?
Botafogo SAF, que foi comprada pelo John Textor, que também comprou 90% do Botafogo por 400 milhões de reais, uma pechincha, tá? John Textor conseguiu 400 milhões de reais no Botafogo, ele que já é dono, já é sócio de alguns clubes, né? Do Crystal Palace da Inglaterra, do Lyon da França, do Molenbeek da Bélgica e do... Acho que nos Estados Unidos ele é sócio, acho que do Flórida, né? FC Flórida, que ele também é sócio. Cara, o Botafogo, diferentemente do Vasco, por exemplo, é um clube que estudou por 2 anos, pelo menos, a possibilidade de se transformar numa SAF, né? O Botafogo vivia uma situação financeira desesperadora e se preparou para essa transição para a SAF, estudou muito tempo para conseguir isso, para não errar como o Vasco errou, né? O Vasco fez de qualquer jeito, né? E conseguiu achar um ótimo investidor, que é John Textor. No primeiro ano de John Textor sobre o Botafogo, lutou pela vaga na Libertadores, né, em 2022. Tentou até o finalzinho, até a última rodada, perdeu a vaga para o Atlético Paranaense. Na segunda temporada da SAF, brigou pelo título, né? Você sabe o que aconteceu, o Botafogo disparou e depois acabou perdendo, mas conquistou a vaga na Libertadores, que agora, em 2024, pela primeira vez na SAF, o Botafogo disputa a Libertadores, tá? E teve, cara, um aumento muito grande nas receitas já em 2023 com o trabalho de John Textor, tá? A receita do Botafogo declarada no orçamento foi de 355 milhões. Se você comparar com o de 2022, que foi 141 milhões, foi um aumento absurdo, tá? E além disso, o John Textor já investiu no Botafogo nesses 2 anos 366 milhões de reais, entre pagamento de dívida, contratação de jogador, salários, melhoria em estádio, né, transicionou para grama sintética, o Botafogo. Então foram muitos investimentos, né? Em 2022 foram 100 milhões, 2023 102 milhões, em 2024 já gastou 114 milhões e em 2025 ele tem a previsão de gastar mais 50, mas a gente sabe que o John Textor está abrindo a mão, está abrindo o cofre, está pagando muito mais do que tem obrigação contratual, né? Então é um investimento que ele fez para estabilizar as finanças do Botafogo, pagar aquelas dívidas mais urgentes e impulsionar o crescimento e a competitividade do Botafogo a longo prazo. Em 2023 também, lendo o orçamento, o Botafogo também declarou um prejuízo operacional, tá? Ali no balanço, no orçamento, ele declarou um prejuízo de 101 milhões. Mas, cara, é ruim. Mas reduziu esse prejuízo de 248 milhões em relação a 2022. Então, o trabalho está sendo feito, está indo, está caminhando. Então, o Botafogo tem boas coisas pela frente. Acabou de fazer a maior contratação da história do futebol brasileiro, né? Trouxe o Luiz Henrique por 20 milhões de euros. O Botafogo tem um scout bom, contrata bons jogadores. É uma excelente SAF que está evoluindo bastante, tá? E a melhor SAF do Brasil, para mim, é a SAF do Bahia, tá? Bahia que em 2022 já tinha votado, os sócios já votaram que o clube poderia ser vendido ao Grupo City e a negociação foi concluída em maio do ano passado, 2023. A Rede City, que tem muitos clubes pelo Brasil, além do Manchester City, é dona de diversos clubes, é um dos maiores conglomerados de clube. Então, cara, os caras sabem demais de futebol, né? É disparado. A melhor SAF, o melhor investidor de SAF que o Brasil tem é o Grupo City, isso sem discussão, tá? Comprou 90% do Bahia, prometendo 1 bilhão de reais ao longo de 15 anos. Esse acordo de compra, né, desses 90% vai durar 90 anos, ou seja, o Bahia será do Grupo City por 90 anos, caso eles não queiram revender, né? E pode ser prorrogado aí por mais tempo também. Então, é um valor gigantesco esse 1 bilhão, né? Que tem um mínimo de 500 milhões para compra de jogadores ao longo de 15 anos, 300 milhões para pagamento das dívidas, vamos conversar sobre isso, 200 milhões na infraestrutura, né, envolvendo categoria de base, envolvendo profissional, tudo certinho, capital de giro. Então é uma SAF bem estruturada, né? Nesse primeiro ano de Grupo City, né, fez um ano, pouco tempo atrás fez um ano, investiu 170 milhões de reais já no Bahia e mudou completamente o clube já, tá? Mudou a forma do Bahia enxergar futebol, tá começando a dominar contratações a nível regional e tá começando a pensar em contratações internacionais também. É um projeto para longo prazo, né? Não vai transformar o Bahia da noite pro dia, mas já mudou muita coisa nesse primeiro ano, tá? O Bahia divulgou o balanço financeiro também com seu orçamento, tudo certinho. Então, é um clube que já está quase com a dívida zerada, tá? Meu irmão, é uma coisa impressionante que o Grupo City fez nos primeiros meses, né? Na gestão do Grupo City. Ele pagou, a dívida do Bahia girava em torno de 300 milhões.
tá? Era uma coisa que girava em torno de 300 milhões e o Grupo City nesse primeiro ano pagou 258 milhões, ou seja, zerou praticamente, né? Tem mais 43 milhões de dívida pela frente aí, 42 milhões o Bahia. Então, assim, é uma dívida bem tranquila de ser equacionada. Pagou mais de 80% da dívida, né? Quase 90% da dívida já foi paga. Então, é uma coisa que é muito forte isso, né? O Bahia agora vai começar a respirar, vai começar a melhorar com toda certeza. É uma coisa que dá um impacto absurdo nas finanças do clube e agora o time começa a investir em contratações. Já investiu mais de 170 milhões em contratações, né? Trouxe o lateral Gilberto, foi 13 milhões, Vitor Cuesta, né? Trouxe o Canu, que também foi 10 milhões, trouxe o Cauli, 14 milhões, veio o Caio Alexandre, que é a maior contratação da história do Nordeste, por 24 milhões e 300 mil, trouxe o Jean Lucas, que foi 24 milhões e 200 mil, tá com Everton Ribeiro, tá com Carlos de Pena, trouxe o Biel por 11 milhões, trouxe o Luciano Juba, Everaldo, Ademir também foi 13 milhões de reais, então investiu muita grana, mudou a maneira do Bahia de agir no mercado, né? Agora o time não pensa mais em empréstimo, vai lá e briga com um gigante, ganhou o Caio Alexandre, por exemplo, numa negociação em que estava competindo com o Palmeiras, então mudou de patamar aí a gestão do Grupo City perante o Bahia. A gente sabe que os resultados em campo ainda não vieram, né? Ano passado quase foi rebaixado, foi 16º no Brasileiro, esse ano foi vice no Baiano e é o atual vice-líder do Brasileirão, empatado na liderança com o Atlético Paranaense depois de 6 rodadas. O City tem feito muitos investimentos em infraestrutura também e em logística, tá? O centro de treinamento do Bahia é outro, o departamento médico do Bahia é de luxo, tá? Botou aparelhos de última geração que quase ninguém tem no Brasil para condicionamento e recuperação de jogadores. Isso reduziu 45% das lesões musculares do clube, né? Nessa temporada, por exemplo, só o Cicinho e o Everaldo tiveram lesões musculares. Isso é muito importante para resultado dentro de campo. E o clube ainda conseguiu, nesse meio tempo, arrumar a logística, né? Agora são só voos fretados. O Bahia não pega mais avião comercial, não espera mais em aeroporto. Os jogadores conseguem se recuperar nos aviões, né? Agora os quartos são individuais, os atletas têm mais condição de recuperação. Então o Bahia mudou de patamar e é sem dúvida a melhor SAF do Brasil em 2024 e deve crescer ainda mais. Se você quiser saber mais sobre SAFs, você comenta aqui embaixo o que você quer saber, que eu preparo novos vídeos para você. Se você ficou até o final, você é muito brabo, né? Muita gente pode não gostar desses vídeos, mas é um vídeo importante para você entender como está funcionando o nosso futebol. Outros times vão virar SAFs e essas SAFs que vêm por aí deixam aprendizados para essa rapaziada. Então, comenta aqui embaixo o que você acha de SAF, se você gostaria que o seu clube virasse SAF, se você gostou que o seu clube virou SAF. Curte aqui esse vídeo para me ajudar ele a chegar a mais pessoas, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou! Tá aí, rapaziada, para quem tinha dúvida, para quem não conhecia como é que funcionava a SAF do Grupo City diante do Bahia, tá aí uma boa explicação. Se você assistiu até o fim, você viu que tá bem explicado como é que funciona a SAF diante do Grupo City. Teoricamente a gente nunca teve esse poder aquisitivo tão alto de contratar jogadores de ponta no futebol brasileiro e com pensamento já no futebol europeu também. É isso aí, se você gostou, se você assistiu, deixa os comentários aí, valeu? Porque ficou bem explicado essa situação da SAF perante o Bahia. Valeu, tamo junto e até a próxima.